Sempre fui uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe. Hoje não enxergo mais. Hoje eu não consigo fazer mais nada. O marido não vai me querer mais. Ninguém vai mais dar a atenção que eu mereço. Então agora chegou a hora de eu tirar minha própria vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Ação. Esse é um canal maravilhoso, ao qual nós temos postado vários testemunhos aqui nesse canal. Já postamos aí testemunho semana passada do irmão João, foi do irmão Francisco, e vários outros irmãos também, irmão Fábio, e outros que virão aí para frente. São testemunhos maravilhosos, Se inscreva nesse canal, dê um like aí, aperta aí o sininho das notificações, senta o dedo no like aí, coloca nos comentários aí o que você achou desses testemunhos, compartilha aí no máximo de pessoas, no grupo de igrejas, no grupo de amigos, no grupo de famílias, para quem você quiser compartilhar esse canal, alguém que você já conhece, e esse canal se assemelha um pouco com a história daquela pessoa, e você acha que vai fazer a diferença na vida dela, compartilha também esse canal aqui é pequeno ainda, mas se Deus quiser vai ser um canal que vai crescer cada dia mais, mas depende de mim, depende de vocês também, estar compartilhando esse canal. Estou aqui com a irmã Helena, ao qual ela vai contar o testemunho sobre a sua vida, sobre a cura que aconteceu, acho que com relação ao filho dela, e se ela tiver também algum testemunho para falar da vida dela, ela fica à vontade, ela tem liberdade para estar falando aqui, neste canal. Eu passo agora a palavra para a irmã Helena. Olá, eu sou a irmã Helena, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério da Adega, e o que eu tenho a dizer hoje é o seguinte, Eu tenho um testemunho muito forte, que eu tive uma experiência com Deus. Em 2001, meu filho, eu estava na igreja, quando de repente falaram que eu ia passar por uma situação, que meu filho ia ser dado como louco, que ele ia ser acorrentado. E eu não levei em conta aquilo ali, eu congregava, mas assim, eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha certeza se Deus existia, E ali Deus me provou que realmente Ele existe. Porque quando foi em 2001, eu estava trabalhando, estava no trabalho, quando de repente ligaram para mim. Aí falaram, olha, corre às pressas que teu filho está internado no hospital, ele está internado no hospital no hospital psiquiatra. E ali eu pude comprovar, que realmente aquilo ali era verdade. Eu cheguei lá e dei de cara com a situação assim muito, muito triste, Eu vi ali meu filho amarrado, amordaçado, tomando medicamentos fortes, em situação mesmo assim crítica, que eu achava mesmo que realmente ele tinha ficado louco mesmo. Daí então eu fui conversar com a médica, Ela falou para mim que ele tinha entrado lá, que ele tinha tido um transtorno, Aí ela me perguntou se ele já tinha tido isso, essa crise, se ele era agressivo em casa, e eu falei que não, que meu filho era perfeito, um filho amoroso e muito educado, por sinal. Aí ela falou, pois ele está ali, a senhora pode ir visitar ele. Quando eu deparei com aquela situação, eu entrei em desespero, Mas, como eu sou uma mulher de fé, sempre fui, desde os meus 11 anos que eu sigo a Deus e eu tenho muita fé. Aí eu chegando lá, aí eu vi aquela situação, aí eu falei, não, meu filho não vai ficar aqui, porque ele não é louco. E aí ela falou, não, eu não posso tirar ele daqui, ele tem que ficar aqui. Eu falei, não, ele vai sair daqui sim. E eu pedi ao pai dele que pedisse a transferência dele, para o hospital de base. E ali
eles transferiram ele, atenderam nosso pedido, né? Eu fiquei desesperada, eles atenderam nosso pedido. Quando chegou no hospital de base, aí eu fui informada que meu filho tinha tomado uma medicação que não era para ele ter tomado, né? E que ele estava com intoxicação neuroléptica, né? Que eu não sei bem o que é essa doença. E ali ele começou já a dar convulsão, já começou com febre alta, 40 graus mais ou menos, e ele foi perdendo a consciência, ele já não sabia mais quem era pai, nem quem era mãe. E eu fiquei assim, como mãe, eu fiquei só mesmo assim, com a fé que eu tinha em Deus, eu dizia, Deus vai me tirar meu filho dessa situação. Então, dali eu fui ficando, né, no hospital com ele, sempre orando, sempre buscando a Deus, pedi oração na igreja que ele congregava também. E quando foi um dia eu cheguei lá, já tinha mais ou menos 15 dias, eu cheguei lá, a médica falou para mim que não sabia mais o que fazer, que ele tinha estourado uma úlcera, estava com sangramento, né, hemorragia, e também dando convulsão direto, estava todo entubado, e eu vendo aquela situação dele, cada vez mais ele ficando só a pele e o osso, né, muito rápido. Eu conversei com os 3 médicos que cuidavam dele. Aí ele falou assim, o seguinte, olha, isso que ele essas convulsões que ele está tendo é por conta das infecções, que ele estava com infecção de urina, 2 infecções no pulmão, nos 2 pulmões, né, ele estava com infecção, e a úlcera também tinha estourado por conta da medicação forte, e de maneira que ele estava em coma reduzido. Aí eu perguntei para o médico se ele tinha alguma chance, né, de sobreviver. O médico disse que não dava essa certeza para mim e que eu procurasse o diretor do hospital, porque eu ia ter que assinar um papel, e ali aquele papel era como se fosse a sentença de morte do meu filho, né? Porque ele dizia assim, se ele fizesse a cirurgia, ele morria, se não, ele ia morrer do mesmo jeito. Então eu pedi direção a Deus, né? E fui até lá, conversei com o diretor falou, olha, a senhora assina aqui, mas sabendo que seu filho ele pode fazer a cirurgia, mas pode não sair do quarto, né? Da sala de cirurgia. E eu acreditando em Deus, né, confiando muito em Deus, com aquela fé tremenda em Deus, eu chorava e orava dia e noite, sem parar. Dia e noite, sem parar, eu orando a Deus. Então, tinha uma médica que cuidava dele, e essa médica, ela era espírita, né? Ela falou para mim assim, você não disse que acredita em Deus? Falei, sim. Ela disse, então vai até ali no banheiro, e ora e pede a Deus pelo seu filho, porque daqui a pouco ele vai estar, só a carne dele vai estar aqui, mas o espírito já vai estar com Deus. Então eu fiquei desesperada, né, mas sempre com aquela fé. E aí eu vim para casa. Chegando em casa eu fiquei à noite orando e pedindo. Quando foi no outro dia de manhã que eu cheguei lá, procurei por ele, ele não estava. Ele estava na sala, ele estava na sala onde tem uma luz vermelha, que o povo fala que é... Como é que é o nome? Centro cirúrgico? Não, aquela sala onde reanima as pessoas, na UTI, não sei, Sala vermelha que fala, né? Na sala de emergência. Na sala vermelha, onde reanima as pessoas, né? Aí eu perguntei para a médica, o que aconteceu com meu filho? Ela falou assim, durante a madrugada, ele teve 3 paradas respiratórias. E provavelmente ele não vai sair de lá, daquela sala, porque todos que entram lá não saem com vida. E eu ali baixei a cabeça e falei, Senhor, eu tenho certeza que meu filho vai sair sim de lá, porque eu acredito que Deus existe e ele vai sair de lá. Quando passou-se uns 10, 15 minutos, eles trouxeram ele de volta, reanimaram e trouxeram de volta, né? E ali eu fiquei à tarde, fiquei à noite, orando e pedindo.
Aí vim para casa descansar. Descansar não, passar a noite em casa, né? Porque ninguém descansa numa situação dessa. E todo mundo que chegava perto de mim falava assim: o que é que aconteceu com ele? Ele está com HIV? Ele está com câncer? O que é que ele tem? Porque ele está só a pele e o osso. E isso foi em mais ou menos 20 dias, um mês, ele estava igual uma caveira em cima da cama. Ele não, você olhava, não enxergava mais o olho dele, né? O olho dele estava fundo. Ele não tinha mais nada de carne, assim, de músculo, né? de massa, de nada. Ele estava só a pele e o osso, a caveira em cima da cama. Aí a médica falou assim: olha, mãe, eu sinto muito em te falar, mas nós estamos procurando uma vaga para ele no hospital de apoio. Aí eu falei: como assim, doutora? Ela falou: porque aqui a gente não tem mais nada o que fazer por ele. Nós já fez de tudo. E aí chegou a outra médica e falou assim: vamos levar ele para fazer uma endoscopia. Aí levaram ele para fazer a endoscopia. Aí ela falou: não tem mais jeito, a hemorragia está muito grande, a úlcera estourou mesmo, não tem jeito, ele não vai sobreviver. Ali, para uma mãe, ouvir uma coisa daquela, né, só se for de muita fé mesmo. Aí eu fiquei só ali orando em pensamento, orando. Aí de repente a médica chegou para mim e falou assim: mãe, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Ele, mais ou menos assim, durante o dia, ele tomava de 5 a 6 bolsas de sangue, né? Aquelas, e não tinha jeito, colocava e saía, não tinha jeito mais. Para o médico não tinha mais jeito. Aí eu vim para casa, deixei ele aos cuidados do pai, né? Porque eu não aguentava mais, estava muito fraca também, eu não me alimentava, eu não dormia. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei em casa sempre orando e pedindo oração na igreja também. Aí quando eu cheguei lá no outro dia, isso já estava indo caminhando para quase 2 meses já, né? Todo esse sofrimento já estava caminhando para 2 meses. Aí quando eu cheguei lá e a médica falou assim: mãe, eu posso lhe falar uma coisa? Eu falei: pode falar, doutora. Eu já estava assim, com tanta dor, aquela dor do meu filho que já estava passando para mim, já aquela doença, sei lá, aquela... Aí ela falou: posso te falar uma coisa? Eu falei: pode falar, doutora. Ela falou assim: pede para o pai dele, para o pai dele ir comprar os aprontamentos dele agora. Pode deixar já tudo pronto, porque daqui ele não vai sair mais. Aí eu falei: como é que é, doutora? Ela falou: é verdade, mas eu sinto muito em te dizer isso. Aí ela falou: você tem fé em Deus? Eu falei: tenho. Muita, não é pouca não, é muita. Aí ela disse: então vai ali no banheiro e faz uma oração. Quem sabe Deus te escuta. Bem assim ela falou para mim. Eu falei: ele vai me escutar sim, só que não vai ser dentro do banheiro, porque nosso Deus, ele merece coisa melhor. Aí eu saí ali, né, deixei o pai dele cuidando dele e fui até lá fora, debaixo de uma árvore. Cheguei lá, eu falei com Deus. Falei: Senhor, antes de ser meu filho, ele é teu. Senhor, cura meu filho, assim como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, cura essa hemorragia que está no meu filho, cura ele, Senhor, se for da tua vontade, mas também se não for, Senhor, aqui está uma mãe desesperada, faz um milagre na vida do meu filho, mas se não for da tua vontade, que o Senhor conforte meu coração, não deixe eu sofrer mais do que o que eu já estou sofrendo. E ali vem aquela paz de espírito, sabe? Eu sentia que a presença de Deus era muito forte ali naquele lugar, ali era muito forte. Glória a Deus. Quando eu entrei no hospital, eu passei assim, deixa eu ver, mais ou menos uns 20 minutos orando. Quando eu entrei dentro do hospital, eu procurei ele, não estava. Eu falei: meu Deus, levaram ele agora para fazer a cirurgia. E agora eu perdi meu filho.
perdi meu filho e comecei a chorar. Comecei a chorar. E falei assim, não, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Me fortalece. Aí eu fiquei forte. Fiquei forte, fiquei bem forte mesmo. Aí cheguei assim, aí perguntei pro pai dele. Falei, onde é que ele está? Ele falou, não, as enfermeiras levaram ele está ali na sala de cirurgia ali, estão aprontando ele, já vão fazer a cirurgia dele. E eu ali comecei, né? Ai, Jesus, toma conta, Pai, cura meu filho, Senhor, não deixa eu ficar sem meu filho, era meu primeiro filho, tudo que eu tinha na vida assim era ele. E eu fiquei pedindo a Deus e pedindo, e aquela coisa assim dizia dentro do meu coração que Jesus estava cuidando, né? E foi uma experiência muito boa. E de repente ele saiu, levaram ele em direção à sala de fazer exame, né? A endoscopia de novo. Aí eu falei para o pai dele, falei assim, ué, o que aconteceu? Ele falou, não, é porque agorinha, antes de você chegar, entrou um médico. E esse médico falou assim, não, nós não vamos fazer a cirurgia no rapaz antes de fazer um novo exame. Para saber, né? Para saber como é que ele estava. E esse médico, eu creio que esse médico estava sendo usado por Jesus, né? Não foi o médico, foi Jesus que tocou naquele médico para que fizesse um novo exame. Porque se ele abrisse meu filho, com certeza ele não ia resistir, porque ele não tinha mais massa, né? Estava debilitado. Aí ele falou, o médico pediu um novo exame dele. Aí tá. Daí a pouco, nós chegamos em frente à sala do exame lá, onde ele ia fazer a endoscopia. Aí tinha 3 senhoras sentadas assim no banco. Aí olhou para mim, as minhas lágrimas descendo, aí ela falou para mim assim, a senhora é a mãe dele? Eu falei, sim. Ela falou assim, e a senhora tem muita fé em Deus? Eu falei, sim, tenho muita fé em Deus. Porque o Espírito Santo está visitando seu filho agora. A senhora crê? Eu falei, sim, eu creio. Amém. Aí continuei orando, em pensamento, orando, Senhor, cura meu filho, Senhor, cura meu filho. Aí ela falou assim, senhora, o Espírito Santo está falando com seu filho agora. Ele está visitando ele. Senhora, vai até ele, coloca a mão em cima dele e pede para ele fazer uma oração. Aí eu olhei para ela assim e falei, como assim? Eu ainda tinha visão, né? Eu falei assim, como assim? Se ele não fala, já tem 2 meses que ele não sabe que eu sou a mãe dele, ele não fala, ele se alimenta por sonda, ele ficou esse tempo todinho como reduzido, e como que ele vai falar? Aí ela falou assim, a senhora crê em Deus? Eu falei, sim, creio em Deus. Ela disse, então vai até lá e coloca a mão em cima dele. Aí eu fui lá, né, fiz o que ela falou. Coloquei a mão em cima dele, aí falei assim, meu filho, faz uma oração aí para Deus, que Deus vai te curar, você não vai morrer. Aí eu falei assim, faz uma oração aí para Deus. Aí ele foi e falou bem assim, santo, santo é o teu nome, Senhor, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, eu quase caí de costa, né, porque um ser que não estava naquela situação, falei assim, meu Deus, ele falou. Glória a Deus, aleluia. Falei, ele falou, então ele está vivo, porque já 2 meses sem ouvir a voz dele. Aí de repente, né, quando de repente o rapaz chamou da sala, falou assim, traga o rapaz. Aí levou ele, meu filho, lá para fazer o exame. Quando chegou lá, eles fizeram o exame de endoscopia, demorou alguns minutos, aí eles voltaram com ele. Aí falou assim, pode levar o rapaz lá para a enfermaria. Eu falei, por quê? Ele não vai fazer a cirurgia? Ele falou, não.
Eu falei, ué, por que que não vai fazer? Ele falou assim, porque não precisa, a hemorragia dele foi estancada. Glória a Deus, aleluia. Então aquilo foi muito forte, porque eu tinha pedido a Jesus que ele curasse ele, né, estancasse aquela hemorragia dele, como daquela mulher do fruto de sangue. E Jesus atendeu meu pedido. Glória a Deus. Aí ele falou, não, pode levar ele para a enfermaria. Na hora que eu peguei assim na máquina para levar ele para a enfermaria, junto com o pai dele e outros rapazes lá, os enfermeiros, aí ele abriu o olho, só que não dava para ver o olho dele, porque estava muito fundo. Mas aí ele falou bem assim, mãe, eu estou com fome. Olha só. Aí eu falei, aí eu dei um sorriso, sabe? O sorriso veio aqui assim, dei aquele sorriso, falei, como é que é, Nelson? Que o nome dele é Nelson. Eu falei assim, como é que é, Nelson? Ele falou assim, mãe, eu estou com fome. Eu falei, e o que é que você quer? Ele falou assim, eu quero leite com biscoito. Porque sempre foi a cor preferida dele, era leite com biscoito. Eu falei, gente, eu não tô, será que eu estou ouvindo ele mesmo? Aí ele olhou para o pai dele e falou assim, pai, me dá, pai, biscoito, eu estou com fome, me dá leite com biscoito. Aí o pai dele sorriu também, né? Falou, amém. Eu falei, amém, glória a Deus, que ele está bem, né? Aí levou ele para a enfermaria. A partir dali, ele já não precisou mais de sonda, não precisou mais ser entubado, não deu mais a respiração, como é que fala? Não deu mais aquele problema que ele estava dando, né? Nem convulsão, nem parada, nem parada respiratória não deu mais. E ali ele foi se alimentando, já foi conversando comigo. Então, aí quando foi mais ou menos com a semana, eu já comecei a levar ele na cadeira de roda para tomar o banho dele, né? E tudo nele mudou, já foi ficando bom, já não estava precisando mais daquelas coisas todas. E eu só agradecendo a Deus, eu falei, Senhor, se eu tinha alguma dúvida que Deus existia, aquele momento ali eu não tive mais dúvida. Porque Deus é Deus e quando Ele faz bem feito, viu? E é na hora, assim, ó, no estralar de dedo, meu filho ficou perfeito. Aí a doutora ainda falou comigo bem assim, né? Ela já tinha falado comigo. Se ele sobrevivesse, que ele ia ficar estado vegetativo, ou então ele ia ficar com alguma sequela, né? Ele não ia ficar perfeito. Ele ia ficar atrofiado. A doutora falou tudo isso para mim. Mas ali no meu pensamento eu falei com Deus. É meu filho, eu vou cuidar dele com todo amor. Ele pode estar na cadeira de roda, ele pode estar do jeito que tiver, mas eu vou cuidar com todo amor. Aí, só que assim, eu conto assim, porque foi um milagre que Jesus fez na vida dele e na minha, né, porque é meu filho. Então, eu conto assim, que meu filho hoje, ele não sente nenhuma dor, ele não tem nenhuma unha torta, ele ficou perfeito. Um homem lindo de se ver, entendeu? Ele não ficou igual a doutora falou. E o que eu quero dizer é que eu não tenho dúvida que Deus é muito bom e que Ele faz milagres. Aquele Deus, o de ontem, o de hoje, o de amanhã é o mesmo. Ele está vivo. E Ele tá acima de tudo. Quem estiver ouvindo esse testemunho, eu peço que, se estiver passando por alguma situação, que for ouvir esse testemunho e estiver passando por uma situação mais ou menos parecida com a minha, que eu acabei de contar agora, não se desespere, ponha sua fé em Deus, creia que Deus, Ele existe, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque Deus é maravilhoso. Quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele cura. E Ele curou meu filho, meu filho hoje é uma pessoa perfeita, não me dá trabalho com nada, maravilhoso como sempre foi. E Deus cuida da minha família, sempre cuidou. E eu peço a essas pessoas
que a melhor casa, o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus e na casa do Senhor, porque Ele pode tudo, Ele é o Todo-Poderoso das nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade por estar contando esse testemunho, né? Agradeço aqui o irmão José Si, peço a vocês aí que escute aí esses testemunhos maravilhosos de vida, né? Porque Deus, Ele ressuscita. Eu tenho meu filho como ele foi ressuscitado, igual Lázaro, tá? Porque a situação que eu vi ele, porque ninguém em cima dessa terra dizia que ele ia viver, e hoje ele está vivo, em nome de Jesus. Olha só, que maravilha, né? E esse fato aí, quando aconteceu esse fato aí, irmã Helena, ele tinha quantos anos de idade? Quando aconteceu esse fato, ele tinha 20 anos. 20 anos de idade? Demorou quanto tempo esse processo aí todo aí? Esse processo começou assim, ele tinha 20 anos de idade, então quando começou, ele tinha 20 anos e durou, esse processo para ele se recuperar foi 2 meses. 2 meses? 2 meses e 15 dias, mais ou menos. Mas assim, todo o processo assim foi... Porque ele entrou no hospital, depois ficou num estado bem ruim, vegetativo assim, né? Magro. Ele já entrou mal. Foi quanto tempo, assim, uns 2 meses, 3 meses, tudo, com a cura, desde que ele entrou no hospital até a cura? Foi uns 2 meses, né? 2 meses. 2 meses, porque quando ele entrou no hospital, ele já entrou mal, ele já não conhecia mais ninguém, ele já estava em coma, não conhecia mais ninguém, ele estava... amordaçado, né, que eles colocaram, acho que para ele não gritar, não sei, não incomodar. Ele estava amordaçado, acho que para não gritar, não incomodar, né, no hospital lá do hospital psiquiatra, né, que é conhecido pelo São Vicente, né. Mas do nada, assim, ele... Foi do nada, ele surtou. Do nada ele surtou, entendeu? Eu não sei se ele já estava vindo com alguns problemas, porque... ele andava fazendo umas coisas assim meio desagradáveis, porque eu não tinha conhecimento, por eu trabalhar demais, né? Eu não tinha conhecimento, mas ele sempre trabalhou também. Ele sempre trabalhou, sempre foi um menino bom, educado comigo, sempre foi... Aí eu não desconfiava que ele estava mexendo com nada errado, com droga, né? Com nada, né? E do nada ele surtou. Mas ele chegou a mexer com alguma coisa, assim, esse mundão aí, né? Esse mundão que nós... Eu creio assim, que eu não quero comprometer as pessoas, né? Não vou citar nomes, mas eu creio assim, pela idade dele, que ele começou a se envolver com maus companhia aos 19 anos, né? Mais ou menos, que foi aos 19 anos que eu vim saber. Ele começou a se envolver com maus companhias e... até então ele começou, né, a usar maconha, né? Maconha, era só a droga que ele usava também, que eu fiquei sabendo, né, por alto, né? Que a gente que é mãe que trabalha, sai de manhã cedo para trabalhar, só chega à noite, não tem tempo de cuidar dos filhos direito, né? E assim, nas horas, ele trabalhava como cobrador. Só que até que nas horas vagas, ele ia para casa dessas pessoas que ele conhecia, que eu não sei quem é, que eu não conheço, e lá tinha as diversões deles, né? As coisas erradas lá, fumando, os trem e tal. De repente, eu não sei se foi por conta disso, eu comecei a sentir ele diferente, que eu falo muito calado, não parava em casa, né? Muito calado, não parava em casa, mas sempre cuidadoso, trabalhava, cuidava das coisas dele direitinho, o quarto dele era impecável, mas eu comecei a estranhar assim, porque ele não parava em casa. Aí eu comecei um pouco de desconfiar, meu Deus, o que é que está acontecendo com meu filho? Porque ele saía, demorava, voltava, ia dormir, e eu, como trabalhava, acordava cedo, tinha que dormir cedo também, mas não notava
Só que nesse dia eu estava trabalhando, foi quando eu recebi a ligação que ele estava no hospital psiquiátrico. Psiquiatra. É, Mas antes desse fato, a senhora falou que foi revelada na igreja um servo de Deus, ou uma serva de Deus, não sei. Revelou para a senhora, falou alguma não, coisa? nesse tempo eu frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, né? E nesse tempo eu frequentava lá, e como eles têm lá, que cada igreja tem um jeito assim como se fala, irmão, me explica, é um jeito. Um jeito de cultuar? Aí na Igreja Universal, todo mundo sabe que lá tem um jeito, e várias pessoas manifestam, né, que eles falam, né? Isso, as campanhas lá de oração que eles têm. Aí manifesta. E lá esse negócio lá manifestou e falou que ia deixar meu filho como louco. Olha aí. Que o que ele queria mesmo era levar meu filho, acorrentar e deixar ele como louco. Que ele ia tocar, porque na verdade, irmão, antes de eu ir para a Igreja Universal, eu era espírita. Ah, sim, era espírita. Era espírita, né? Só que chegou um dia que eu falei que não queria mais. Eu falei, isso aí, Deus me mostrou que aquilo ali era uma enganação, não era verdade. Olha aí. Não era verdade. Allan Kardec, tá? Esse negócio de Allan Kardec, né? Isso. Voltar 10 vidas, essas coisas. Isso, aí tinha aquelas consultas, aqueles negócios, que adivinhação. Aqui no Brasil era muito o Chico Xavier, né? Chico Xavier é muito famoso aí, né? Isso. Aí me levaram para lá, para esse lugar, me levaram para esse lugar dizendo que era mesa branca, que não ia ter nada de coisa ruim, que ia ser só coisa de oração, que essas coisas, né? Certo. Só que quando eu resolvi a não aceitar mais aquilo, porque eu vi que estava indo por outro lado, não estava sendo do jeito que eles me falaram. Eles me falaram que eu ia participar de uma mesa branca. Do meio para o fim, já estava aquele ritual, né? Já estava aquele ritual de coisa, já indo para outro lado. Eu falei, não, Senhor, eu não quero isso não, na minha vida não. Aí falei para o dono lá do terreiro, falei, olha, eu vou sair, aqui não dá para mim, aqui não é meu lugar, porque eu não cresci aqui, eu cresci servindo a Deus. Só que eu tinha desviado, estava por esse outro lado, achando que estava tudo bem, né? Essa foto só estava então num terreiro meio que de candomblé. Isso. É porque é muita coisa, né? É uma mistura doida, né? Porque na verdade quando eu fui para esse terreiro aí desse negócio aí é Umbanda, diz que falava que era Umbanda. Umbanda. Quando eu fui para esse negócio aí, irmão José, assim, desde os meus 11 anos que eu já ia para a igreja evangélica. Olha só. Aí com meus 20, se eu não me falha a memória, com meus 28 anos, aí eu comecei a ir para esses lugares, né? Porque eu comecei, assim, eu estava perdendo meu esposo, né? Para outra pessoa. Ah, sim. Aí eu fiquei desesperada, como toda mulher, quando sabe que está sendo traída, que o marido não quer mais, que o marido não dá atenção. Aí eu fui em busca dessas coisas, né? E chegando lá, eles me ofereceram que se eu ficasse lá, que a minha vida ia mudar, né? Olha aí. Mas mudou para pior. Meu Deus. Mudou para pior. Porque daí então eu quis sair, quando eu quis sair, eu não demorei muito não, irmão José. Eu devo ter, acho que eu passei só uns 3 meses a 4 meses lá. Ah, é muita coisa no mundo espiritual, né? É muita coisa. Aí quando eu cheguei para o chefe lá do terreiro lá e falei para ele, né, que o povo fala Pai de Santo, que eu falei para ele que eu não ia ficar, que ali não era lugar para mim, que eu não ia ficar, que eu não queria. Aí ele virou para mim e falou, então a partir de hoje, se você não vai ficar,
a sua vida vai mudar, mas vai mudar para pior. Olha aí. Você só não vai passar fome, mas de tudo nessa vida você vai passar. Meu Deus. Me ameaçaram, né? Então ali, o que é que eu fiz? Eu fui buscar refúgio na Igreja Universal, Olha aí, que benção. né? Fui buscar refúgio na Igreja Universal. E na Igreja Universal, realmente, eu posso contar coisas boas de lá, né? Coisas boas, porque foi ali onde eu fui me libertando daquelas coisas ruins, né? Eu chegava a manifestar, cair no chão, Meu Deus. entendeu? Recebeu uma descarga negativa lá naquele. Eu caía, eu caía, eu ficava toda descabelada, eu ficava, sabe, aquela situação. Aí o que é que acontece? Não vou falar que lá não foi bom, porque lá foi onde eu me libertei desses espíritos do mal, Amém. entendeu? Só que ele falou, olha, eu não posso com a sua vida, mas eu posso com a vida do seu filho. Olha aí. E eu vou usar, e eu vou atrapalhar a vida do seu filho. E através dele é que você vai sofrer. Olha só, Satanás. E aconteceu, Satanás ele é sujo. E aconteceu, ele começou, né, que eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos sempre bem criados, apesar que eu trabalhava muito, não tinha muito tempo para dar atenção, mas uns filhos muito bem criados, né, muito orientados. Eu costumava conversar com meus filhos toda hora, conversando com meus filhos, orientar, mas o Satanás ele é sujo, ele usou meu filho para me atingir. Ele bateu no elo fraco, porque assim, como você estava na igreja, sim, você tem uma cobertura espiritual. Ó, você que é desigrejado, cuidado, né? Eu sei que está difícil hoje em dia ter uma casa de Deus, mas procure uma casa de Deus, porque se há uma cobertura, quando você está em casa, a não ser que você esteja lá fazendo os cultos lá, junto com várias pessoas em sua casa, né? sim. Falar de Deus falando que tiver 2 ou 3. Mas muito cuidado, porque uma cobertura, muita gente que eu vou pregar, irmã Helena, na rua, eu já tenho Deus no meu coração, eu não preciso de igreja. Cuidado, que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, quando você está na casa de Deus, há uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, mas pode continuar. E aí, então, o inimigo falou que o pai de santo, né? Sim. Falou que ia acabar com sua vida e atingir o seu filho, né? Sim. Não podia contigo, mas com seu filho ele podia, devido ao... Eu creio que seu filho não estava na presença de Deus, né? Não estava na... Não, ele tinha aceitado Jesus, mas na realidade ele estava afastado, né? Não permaneceu. Não permaneceu. Ele é batizado nas águas, mas ele não permaneceu, como até hoje ele continua afastado. Eu converso muito com ele para ele voltar, né? Qual o nome dele? Nelson. Nelson, volta para Jesus, Nelson. Jesus salvou sua vida, viu? Livrou você do inferno. Trouxe você de volta, trouxe saúde, viu, Nelson? Vai para a igreja, Nelson. Escuta sua mãe, viu? Jesus tem obra na sua vida, meu irmão. E não dê atenção não, porque eu já tenho Jesus no meu coração. Cuidado, olha só, a cobertura de Deus. Nem todos têm a cobertura de Deus, viu, Nelson? Muita gente, Helena, não tem cobertura de Deus, sabia? Sim, com certeza. Eu mesmo, eu ainda me libertei, irmão José, porque eu procurei ir para a igreja, mesmo que, assim, eu fui para a igreja, foi a primeira igreja que eu fui, né, depois que eu fui, na verdade, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Aqui a Assembleia de Deus é a mãe do Brasil. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, mas quando eu conheci o mundão, né? Aí me afastei da presença de Deus, né? E passei muitos anos, até meus 28 anos, aí depois eu voltei de novo, aí já voltei para a Igreja Universal, que foi a mais próxima da minha casa, e eu estava em desespero, né? Aí voltei. E lá foi onde eu encontrei o refúgio, né? Sim, você estava falando sobre a Igreja Universal, e estava lá na libertação e tal, Sim, aí como eu falei, aí o inimigo manifestou, né?
e falou que ia atingir meu filho, que ele ia acorrentar ele, que ele ia levar ele para como louco, né? Que ia matar ele, na verdade, que se ele demorar ali uns dias naquele lugar, ele tinha morrido. Eu acredito. Ele não tinha durado nem uma semana, irmã Joseci. Ele não tinha durado nem uma semana. Foi porque Deus, ele me ajudou, que eu criei forças. Inclusive, os médicos lá não queriam dar a transferência dele. Não queria. Preso pelo inimigo. Não vai, não. E eu vendo ali meu filho amordaçado, ele estava com um negócio na boca, ele estava todo amarrado. Ele estava todo amordaçado ali, não conhecia pai nem mãe. Isso foi questão de 2 dias para ele ficar assim. Isso aí foi espírito maligno. Sim. Entrou, possesso. Isso é possessão maligna. Aí quando eu cheguei lá que eu pedi, eu falei assim, não, mas ele não precisa disso. Aí tá, eu vim embora. Quando foi no outro dia que eu cheguei lá, irmão José, ele estava rodeado assim daquelas pessoas que têm doença mental. Olha aí. E ele estava rodeado daqueles, e eles colocando comida na boca dele, pão, suco. Ele nem comia, como era que ele ia morrer ali, ó, sufocado. Aí eu entrei em desespero e pedi a transferência dele. E assim, o inimigo, ele cumpriu com a promessa dele. Ele cumpriu com a promessa dele. Só que o Deus que eu sirvo, ele é mais forte, ele pode tudo. Olha, hoje eu perdi minha visão também, mas assim, pelo milagre que ele fez na vida do meu filho, eu creio que ele vai fazer na minha. Amém. Só para deixar claro, viu, irmã Helena, ela não enxerga, tá? Ela perdeu a visão. A senhora, como é que a senhora perdeu a visão da senhora, irmã Helena? Bom, a minha visão foi assim, eu tenho diabetes, né, e a diabetes foi ficando alta, e eu fui, pouco a pouco minha visão foi ficando turva, né, embaçada, e aí eu não cuidei logo. Quando eu fui cuidar já era tarde demais, né, passei por muitos procedimentos de lasers, cirurgia. Aí o médico fez igual os médicos do meu filho, me desenganou, falou que eu não tinha chance de voltar a enxergar. E eu conversando com o médico, ele falou que quando a gente é hipertenso também, tem pressão alta, a gente pode perder a visão também. É muito importante quem é hipertenso cuidar da visão, porque ele disse que quando ela fica muito alta, a gente pode perder a visão. E eu não sabia disso. Olha aí. Então a minha vida, ela sempre foi assim, depois que eu tive esses problemas aí com meu filho e tal, que Deus restaurou, que Deus me libertou e tudo, mas apesar disso ainda fiquei ainda tem um problema familiar, né? Ainda tem problema familiar. Então, não com meus filhos, né? Mas, digamos, com a pessoa que mora na minha casa, que a gente está assim afastado, mas que essa pessoa me traz muitos problemas, e com isso a minha pressão foi ficando muito alta. Olha aí. Aí eu perdi meu pai. Quando eu perdi meu pai, meu pai ele adoeceu de câncer, e eu já estava com a visão já comprometida, né? Quase 100% comprometida. E aí, quando eu fui lá no velório dele, eu creio que minha pressão ficou muito alta, que eu ainda conseguia enxergar um pouco, eu olhava no espelho, meu olho estava todo vermelho, estava todo avermelhado, os dois. E eu creio que foi a pressão que subiu naquele momento que eu vi meu pai lá, né, no velório. E eu digo que foi por conta disso que a minha pressão subiu demais, que quando passou 2, 3 dias, eu já não estava enxergando mais. Eu já saí de lá do cemitério, já pegando no braço da minha neta, porque eu não enxergava mais. Olha só, meu Deus. Foi. E aí, depois disso, aí eu não enxerguei mais. Tem 3 anos que meu pai faleceu e 3 anos que eu perdi a visão. Mas eu vi assim, que Deus, eu já vi os irmãos usando aqui,
Dizer que a senhora vai voltar a enxergar. Eu creio, viu? Eu creio que no momento certo. Eu creio também. Mas tem que buscar, viu, Melanie? Tem que, assim como a senhora buscou com aquele fervor com seu filho, para a cura do seu filho, insistiu, a senhora insistiu. Faça o mesmo, tá? Com a sua vista, que Deus vai restaurar, tá bom? Sim, eu creio, porque... Seja insistente, porque aquela mulher do fluxo do sangue lá, ela foi persistente. Ela poderia ter desistido. O cego batido, o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, Jesus! Sim. Várias vezes ele gritando e as pessoas abafando. Cala a boca, seu cego, deixa o homem passar. Até que Jesus teve misericórdia, escutou e Jesus já tinha escutado. Até que Jesus ele observa, né? Vamos ver a resistência, a tenacidade dessa pessoa. Eu já estou com a cura na mão. Eu só quero ver a fé dela. Já está aqui. Sim. Né? Com Aí aquela mulher ela tocou nas vestes de Jesus. E sabe, falar que foi tanta, mas tanta fé. E eu usei aquela fé, viu, irmão José, para o meu filho. Eu usei aquela fé, porque olha só, quando eu entrei dentro do hospital, a hemorragia dele já tinha estancado. Olha aí. Né? Você conseguiu ativar o tal do efatá. Pois é. O tal do efatá na palavra de Deus, né? São os milagres impossíveis. Né? Sim, esse foi um milagre. Milagres impossíveis que é milagre mesmo, assim, é milagre. Porque tem um milagre, a pessoa tem uma dor de cabeça, cura. A pessoa tem Não vejo muito falar em cura de câncer, mas tem milagres assim que... nós mesmo temos um milagre aqui do irmão João. Eu entrevistei aqui, onde a senhora está. O irmão João, ele tinha diabetes. Ele disse que chegou a 400, não sei, eu não entendo muito dessa questão de diabetes. 460 é um número alto? Sim, a minha médica, que eu tenho acompanhamento, ela fala que a diabetes dela não pode passar de 300. Ele teve 400, ele já está morrendo. Ele estava com 460. Pois é, de diabetes. Irmão João, ele contou aqui passado o testemunho. Ele disse que desmaiava. Sim. Aí Jesus foi e curou ele da diabetes. Quando eu chego quando eu me descontrolo, porque eu creio que a minha diabetes também, ela é muito emocional. Quando eu descontrolo, aí eu chego assim a 280, por exemplo, aí eu já começo a passar mal, já começo a me tremer, já não levanto, já começo a dar tontura, e então esse negócio de diabetes é uma coisa muito séria. Pois é, então... Não pode passar de 300 não. Passe a clamar a Deus, que Deus tem promessa com a senhora. Eu já vi vários profetas aí usar para falar com a senhora, e eu quero trazer a senhora de novo aqui, viu, irmãos? Irmã Helena, viu? Se ela buscar a cura dela, porque está nela, tá, meu irmão? Não está em mim, não está no profeta. Jesus pode curar ela dentro da casa dela, meus irmãos, se Deus quiser. Jesus eu quiser, creio. Né? Só basta você, aquela mesma insistência, irmã Helena, que você teve de o seu filho ser curado. Sim. Busca isso também, nessa mesma insistência, essa mesma tenacidade, tá bom? Volte lembra-se daquele momento lá que a senhora passou. Os momentos de agonia da nossa vida que é um fator determinante na nossa vida, que nós vamos usar a nossa fé para transportar muralhas, para transpassar tempestades, essas coisas aí, né? Eu creio assim, irmão José, que esse foi um grande milagre. Se alguém tem dúvida que Deus existe, porque eu não tenho. Porque esse foi um grande milagre que aconteceu na vida do meu filho, porque ele não... Gente, quem olhava para ele, o mundo inteiro que ia visitar ele, os amigos, a minha família, a família dele, do pai dele, todo mundo, não tinha mais esperança de ter ele aqui com a gente. Eu me lembrei de uma coisa que a senhora falou, quando o pai de santo lá falou, a senhora vai perder tudo, a senhora vai passar fome. Foi. Mas você vai perder tudo. Foi. Olha só, ele realmente, você vê que, se a senhora prestar bem atenção nessa palavra, assim, no momento ali, talvez a senhora tenha aceitado ali na mente. Ao ter aceitado, você vê que até sua visão não perdeu. Se a senhora prestar bem atenção, isso é espiritual. Até ali foi tipo uma praga, uma maldição que ele lançou sobre a senhora. Sim. E como a senhora ainda estava no domínio deles, no domínio ali daquele povo, no mal,
daquela energia ali negativa, eles tinham poder espiritual sobre a senhora. Sim. Porque um pai de santo, ele tem um poder espiritual negativo, claro. Assim como um pastor correto, um pastor de Deus, tem uma autoridade espiritual. Se ele falar ali também acontece. Por exemplo, Elias falava coisas e aconteceu. Eliseu era um homem que aquelas crianças começou a zombar dele, sabe da história? Seu careca, e ele irritado, ele tinha uma unção sobre ele que nem ele, acho que nem ele entendia a unção que ele tinha. Ele falou que veio uma besta fera e coma vocês. Veio um urso e comeu 46 crianças. Meu Deus. Está na palavra de Deus. Então você vê assim, a autoridade espiritual, que o mundo espiritual tem pessoas que têm autoridade muito grande no mundo espiritual, também tem os das trevas também que têm autoridade muito grande. Então ele lançou uma palavra sobre a sua vida. Foi. E ainda, até hoje, há efeito, sabe? Ainda é um pouco abalado assim, tem muitas coisas na sua casa, né? Os filhos, todos estão na presença de Deus, os filhos? Não, meus filhos não. Pois é, ainda tem então você vê essa palavra que ele lançou, um efeito assim, né, catastrófico para sua família, mas a senhora está na presença de Deus. Eu perdi, olha, eu comecei a perder o meu marido, né, na verdade. Olha aí. Para as mulheres da rua, né, comecei a perder. Aí, então, veio aquela questão financeira. Olha aí. Que eu perdi tudo que nós tínhamos, né, ele vendeu tudo. Ele acabou com tudo. Nós tínhamos, olha, só para você ter ideia, nós tínhamos lote lá em Águas Lindas, nós tínhamos 3 bancas, tinha 3 bancas no Penorte, nós tínhamos banca em Taguatinga Sul, Taguatinga Norte, nós tínhamos banca, 3 bancas em Taguatinga, perdemos tudo. Naquele tempo ele tinha comprado muitas coisas assim e nós perdeu tudo. Irmã José, eu cheguei a morar num barraco de 2 cômodos que o fogão ficava, de um cômodo que o fogão ficava em cima da cama. Meu Deus do céu. Eu não sabia mais nem como fazer para dormir com meus filhos, entendeu? Eu era dormindo um por cima do outro. Nessa época, tinha um porém, que ele não ficava em casa comigo, né? Só ficava eu e meus 3 filhos. Mas a gente dormia um em cima do outro, assim, porque não tinha espaço. O banheiro era do lado de fora. E assim, eu fiquei numa situação que... e ele com dinheiro no bolso, né? Que tinha vendido tudo, tava dinheiro no banco, tudo. Desfrutando, como no mundão. Desfrutando, né, com a outra lá. E a família, né? Nada. E a família Deus. Lá passando fome. Rapaz. Ameaçado de ser jogado no meio da rua, né? Isso aí foi a primeira destruição que veio na minha vida, foi essa, né? Olha aí. E aí eu não tive outra solução não. Eu falei, Jesus, eu tenho que correr porque eu não estou aguentando mais. Se você ver minha foto nessa época, você diz assim, essa aqui não é a irmã Helena que está contando essa história, não. Olha aí. Eu fiquei igualzinho meu filho ficou no hospital, só a pele e o osso. Eu chorava dia e noite, eu não comia. E eu dizia assim para o meu sogro veio me visitar, e eu falei com ele, eu falei assim, eu não estou mais aguentando, porque eu tinha ele como um pai, assim, eu conversava muito com ele. Aí ele falou para mim bem assim, eu não vou ficar aqui em sua casa porque eu não aguento mais essa situação. E eu, assim, aquele ponto mesmo, irmão José, de desespero. Imagina, uma mãe com um filho recém-nascido, perdeu tudo. O marido só anda no linho, no sapato, né? Do bom e do melhor. Do bom e do melhor, dinheiro no bolso, dinheiro guardado em banco e tudo. E eu passando fome com meus filhos. Né? Teve um dia que eu cheguei mesmo para minha cunhada e falei para ela assim que eu estava precisando do dinheiro para comprar um arroz e para pagar o aluguel para a mulher, que na época eu não me lembro quanto que era. Era baratinho, parece que era R$70, que eu morava na Ceilândia. Olha aí. Aí eu cheguei para minha cunhada e falei assim,
que eu estava precisando daquele dinheiro para pagar o aluguel, porque senão eu ia ser despejada. Um cômodo só. E aí a minha cunhada falou assim, eu não vou te emprestar, eu vou te dar. Olha aí. E eu chorando, irmão Jesus, com as lágrimas pingava, sabe? E assim, eu não tive outra escolha. Eu não tive outra escolha, a não ser correr para os caminhos de Deus. Aí eu fui para a igreja. E permaneci na igreja. E luta vem, e luta vem. Eu digo, mas eu não saio, não. Permaneceu. Permaneci. Só que o inimigo sempre passando a rasteira em mim. Aí veio, quando foi, mas a minha fé em Deus eu nunca perdi. Aí continuei na igreja, mas luta vem, aquelas perseguições daquele negócio lá, né, do passado, e aquela perseguição até que veio esse problema do meu filho, Aí eu confesso que eu fui muito ingrata, porque como Jesus tinha curado o meu filho, tinha dado a vida para ele, eu tinha que permanecer na casa de Deus. Olha aí. Mas não, o que é que eu fiz? Me afastei novamente. E aí lutas e mais luta. Aí perdi a visão. Perdi minha mãe, perdi meu pai, que eram as pessoas que eu amava também na minha vida. Aí perdi a visão, aí o marido também naquela mesma situação, Meu Deus, continuou naquela mesma situação, e aí eu falei, não, Senhor, o que é que eu vou fazer? Aí quando eu perdi a visão, aí eu pensei assim, agora eu não sirvo mais para nada, porque ele falou, eu não quero mais você, claro, né, que ele não ia querer, né? Aí eu pensei assim, eu, uma pessoa que sempre trabalhei na vida, comecei a trabalhar com 11 anos, sempre fui uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, hoje não enxergo mais, hoje eu não consigo fazer mais nada, o marido não vai me querer mais, ninguém vai mais dar a atenção que eu mereço, então agora chegou a hora de eu tirar minha própria vida. Olha só, meu Deus. Foi. Aí um dia de manhã eu amanheci o dia, irmã Josice, eu amanheci o dia angustiada, chorando, triste. Falei para Deus, não tenho mais o que fazer aqui. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Não tenho pai, não tenho mãe, só tenho 3 filhos. Todos estão bem resolvidos na vida deles. Eu não tenho mais ninguém. Agora chegou a hora. Ninguém. Olha aí. Aí fui até a cozinha, irmão Josice. Aí comecei a lavar uma louça, deixei a pia bem arrumadinha lá, aí fui lá, no pensamento ruim, que o inimigo ele quer ganhar a alma de qualquer jeito. Até o final. No pensamento ruim. Bicho Falei assim, insistente. agora eu não presto mais para nada, não sirvo mais para nada, nem para ser esposa, não sirvo mais. Aí o que é que eu fiz? Bati de mão a faca. Eita Deus. Falei, é agora. Senhor, é agora. Me perdoa, mas é agora. Aí quando eu peguei na faca, aí eu senti um vento forte. Aquele vento entrou assim pela janela, assim, que eu não sei como, na janela da cozinha. E veio em direção a mim, que meus cabelos chegam voou assim, ó. Meu Deus. Foi. Poder de Deus na minha vida. Oh, Jesus maravilhoso. Quando aquele vento bateu, ele levantou até a minha roupa, que eu estava com a saia, levantou até a roupa assim, foi nos meus cabelos assim, soprou no meu ouvido. Aí eu peguei, soltei a faca para lá, sentei no sofá, aí falei com Deus, o que é que eu faço? Eu não quero mais viver. Então, se eu não posso eu mesmo tirar minha vida, que o Senhor tire. Falei desse jeito.
Aí ali veio, irmão José, se veio no meu coração. Filha, não é a hora. Vai para minha casa. Oh, Deus. E ali eu já tinha recebido vários convites da irmã Nice. E eu dizia, não, amanhã eu vou, depois eu vou. Mesmo assim, já com a visão. Aí, nesse dia, eu decidi. Quando Deus falou comigo no meu coração, filha, vai para minha casa. Ainda não é a tua hora. Eu tenho um propósito na tua vida. Glória a Deus. Aí, irmão José, se eu falo assim, ó Jesus, diante do teu altar, eu falo assim, como que Deus sabe meu coração. Que eu, ó Deus maravilhoso, Espírito Santo, sabe o que eu falei? Parei de chorar e falei, é hoje. Hoje eu vou. E vim. Aí eu falei, se a irmã Nesse não me chamar, eu que vou chamar ela. Aí quando foi à noite, quando ela já estava se arrumando para vir, ela, bora Lena, hoje para a igreja. Falei, bora, já estou pronta. E aí o irmão Jesus deve ter presenciado várias coisas aqui dentro, né, que vários missionários falando que minha visão ia voltar e tudo mais, mas teve um processo, né, irmão José, teve aquele processo de libertação, né? Minha irmã. Eu acredito que Deus está trabalhando em tua vida ainda, irmã. Sim, ele já falou na minha mente, assim, no meu coração, que ele ainda não me deu minha visão, porque ainda tem algo a ser feito na minha vida. Entendeu? Sobre libertação mesmo. Olha aí. É sobre libertação mesmo. Libertação. Que ele já falou na minha mente, já falou no meu coração, que ainda não está na hora ainda dele me dar minha visão de volta, mas a hora vai chegar. E eu creio. Tem que buscar, viu, Helena? Buscar, se libertar, seja o que for. Todo mundo tem que se libertar. Muitas vezes os telespectadores podem estar assistindo. Ninguém, meu irmão, é melhor do que ninguém. Sim. A gente sempre tem algo a nos libertar, seja um vício, seja até mesmo qualquer pensamento, coisa. sabe? Esse pensamento. A gente às vezes julga muito o próximo, a gente, tudo é um mal que o crente muitas vezes tem culto de libertação na casa de Deus. Mas no meu caso, irmão José, é o seguinte, não sinto mais vontade de nada daquilo que eu fazia antes, tipo assim, eu gostava muito de festa, de forró, dessas coisas, só para provocar também, não era nem porque eu gostava de provocar. Maridão. Eu dizia, você está fazendo, eu vou fazer também, entendeu? Então, muitas coisas que eu fiz na vida, hoje eu me arrependo, já pedi perdão muito para Deus, não pretendo mais, nem sequer chegar perto de um lugar desse. Para mim, um lugar desse... Fumou, já bebeu, já fumou, bebeu? Sim, eu nunca fui muito viciada em bebida, não gostava muito de bebida, não. Meu negócio era estar no meio do forró, dançando, bem vestida, botava aquela... Bem vestida assim, para o mundo, né? Porque para Deus não era, não. Hoje eu nem quero aquilo. Quando eu vim para aqui, nessa casa aqui, primeira coisa que eu fiz, peguei meu guarda-roupa, revirei todo, juntei tudo, coloquei dentro de um saco e doei tudo. Porque eu era uma pessoa assim, gostava de andar no salto, uma calcinha apertada, um decote, se eu não tivesse com um decote chegando quase, né, aí assim, era vaidosa. Era todo extravagante. Tem a vaidade e tem a vaidade exacerbada, né? Nossa, eu gostava de chamar... extravagante, né? Mas eu fazia porque eu gostava de chamar a atenção do mundo, né? Olha aí. E onde eu passava, já sabe como é que é, né? Onde eu passava, era tratada como uma princesa. Mas hoje, eu quero me arrumar para Jesus. Glória a Deus. Para Jesus, eu mudei. Eu arranquei tudo aquilo do meu guarda-roupa, não quero mais. Comprei outra roupa. Hoje eu não sinto saudade daquilo mais. Hoje meu marido sai, eu falo marido assim, porque eu não sei, né? Deus é quem sabe como é que vai ser.
Mas, assim, porque ele está dentro da minha casa, né? Eu não sei. Mas hoje ele sai, eu já durmo despreocupada, eu não passo noite de sono igual eu passava. Hoje eu não choro mais com vontade de me matar. Hoje eu me acho linda, maravilhosa, entendeu? Apesar que eu não. Já tem 3 anos que eu não me vejo no espelho. Não, mas a irmã Mas eu bem escuto muito, jeitosa. eu escuto muito elogio, É, entendeu? sim, a irmã Das é minhas bonita, filhas, assim. da minha família, todo mundo que me vê. Ai, você está se cuidando bem, você está mais bonita do que antes, você está linda, você está maravilhosa. Então, eu sou linda, maravilhosa, mas para Jesus. É Eu não porque quero. nossa beleza é diferenciada, a beleza do crente é diferenciada, né? Nossa, a minha Não é cunhada só andou. beleza, 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 né? A minha cunhada Tem andou algo a lá em mais, né? casa, irmã Josécia. A minha cunhada andou lá em casa e falou assim: o que é que você está fazendo? Me ensina esse remédio. Eu falei: por quê? Ela disse assim: nossa, mas você está tão bonita. Aí eu falei para ela: o Espírito Santo de Deus que fez isso na minha Olha aí. vida. Porque ela disse que agora eu estou me vestindo melhor e estou mais bonita. Eu falei: tá vendo como eu estava errada? Glória a Deus. Né? Estava errada, porque a gente acha que botando um brinco desse tamanho, bastante vermelho. Pô, caiu aqui, desculpa. Caiu. É, tranquilo, tranquilo. Então, a gente acha que botando um brinco, botando um salto, uma calça apertadinha, toda, acha que tá, mas aquilo ali a gente está agradando o mundo, É, né? verdade. E é assim, graças a Deus, sou uma pessoa. Ainda tenho que me libertar, mas a libertação minha, Jesus já falou para mim qual é, né? Amém. A minha libertação, irmão José, que eu estou precisando, é perdoar. Perdão. É perdoar, porque até hoje eu não consegui perdoar. Eu peço a Deus todo dia que eu choro. Você já me viu chorando, Já vi, muitas já vi. vezes. É porque eu preciso perdoar. Ou as pessoas que fizeram mal a você no passado, né? Sim. É difícil mesmo. Apanhar, quem bate vai embora e pronto. Agora quem apanha não esquece, né, minha irmã? Irmão José, eu passei noites de terrores. Eu acredito. Noite de terror. Eu estava aqui só contando sua história aqui, eu já fui a pessoa de muito de choro, né? Só que eu já passei tanta tribulação na vida que um dia eu vou contar meu testemunho, quando Deus me der minha vitória, que eu chorava de noite, ia para o trabalho chorando, 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 chorando. Eu já Passei umas provas assim pesadas. Aí eu pedi para Deus secar minhas lágrimas, assim, Deus, seca minhas lágrimas que eu não aguento mais não. Aí Deus trabalhou no meu coração para me deixar mais forte. Sim. Foi necessário, porque senão eu não tinha aguentado. A vida foi assim, puxada para mim na época. Eu estou tentando, irmão José, eu estou tentando aprender a perdoar. Mas assim, olha, eu passei noites de terrores, noites que eu fumava 2 carteiras de cigarro. 2 carteiras de cigarro eu fumava na noite. Olha aí. Sentada em cima de uma cama chorando. Porque me sentia rejeitada e tinha perdido tudo. Mas sempre dizendo assim: Deus, o Senhor fez um milagre na vida do meu filho, o Senhor vai fazer na minha. E até agora mesmo, esses tempos aí também que eu perdi a visão, eu já escutei muitas coisas terríveis. Eu não vou andar com cego. Eu tenho que viver minha vida, eu não vou ajudar ninguém. Hoje, irmão José, com a força de Deus, eu levanto de manhã, eu falo assim: Senhor, levanta comigo. Meu Deus. Eu falo desse jeito: Senhor, levanta comigo. Aí ele vai ali do meu lado, eu sinto a presença dele do meu lado, e ali eu vou, faço meu café, tomo meu banho, faço meu café, faço meu lanche, que eu tenho que lanchar de manhã, tomo minha medicação, só eu e Deus dentro de casa. E eu falando com Deus, para todo canto que eu vou, na sala, no quarto, na cozinha: Senhor, eu estou aqui contigo, Senhor, eu não estou sozinha. Me ajuda,
Me ajuda, não deixa acontecer nada comigo, não. Não deixa. Ali, irmão José, nunca me queimei, que o povo admira de eu fazer comida, eu faço almoço, eu faço tudo. Olha aí, que né? bênção, irmão. Sim, eu faço almoço. Não pode ficar parado mesmo, não. Se parar, aí é os pensamentos negativos. Não, eu não quero parar, não. Vem, né? E aí começa, né, minha irmã? E assim, irmã José, mas não é fácil. Não. É só quem tem Deus. É só quem tem Deus. E a força de Deus ajuda a caminhar. Porque você já pensou, a anoitecer, eu não tenho nada de visão. Aí você já pensou, você anoitecer sozinho dentro de uma casa? Porque meu filho, ele mora do lado, o caçula. Mas ele tem os compromissos dele, ele trabalha, ele tem a casa dele, ele não pode estar 24 horas comigo. É verdade. Aí você já imagina uma pessoa anoitecer e amanhecer, passar o dia, sozinho dentro de casa, tendo que fazer a comida para comer, porque eu poderia, irmão José, se pedir uma marmita. Ai, minha nora, pede aí uma marmita para mim que vai vir lá do restaurante. Mas eu tenho um costume, eu gosto que eu mesmo vou para a cozinha fazer. É se reafirmando, né? Eu sirvo para alguma coisa. Sim. Né? Se reafirmando. Você já pensou se eu estivesse lá sentada no sofá, sem fazer nada, para vestir uma roupa tivesse que alguém escolher para mim, para fazer um café tivesse que alguém fazer para mim, para fazer uma comida tivesse que alguém fazer para mim? Eu ia servir de quê? Nada. E aí é onde entra a história. Deus está me ensinando a viver. Libera esse perdão, mulher. Eu quero ver você enxergando. Sim, eu quero te trazer aqui de novo. Contando outra bênção, né? Você está contando aqui, agora eu enxergo. Agora Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Pois é, mas eu estou tentando. Eu sei que não é fácil, eu sei assim, né? Eu estou tentando. Mas libera esse perdão, minha mulher. Cada coisa. Deus fazer um milagre na tua vida, porque sim, tem vida para você, tem dobra na sua vida. Eu creio que através da sua vida, a sua família, os seus filhos, eu creio. Sim. Foi o que você falou, embora eles não estejam na presença de Jesus, mas são boas pessoas, né? Sim, o meu filho mais novo, ele conhece a palavra de Deus, que ele já foi várias vezes quando ele era mais novo, né? Ele conhece a palavra de Deus, tem dia que ele mesmo prega a palavra para mim. E tem um outro mais velho, que é batizado da igreja também, só que está afastado. Batizado nas águas, quer dizer, nas águas. Venha para a igreja com a irmã Helena, rapaz, ajuda a irmã Helena. Tá sozinha não tá com Jesus. Mas é bom um apoio, né? De família, venha para a igreja com ela, viu? Apoia ela, vocês aí, vem para a casa de Deus. Vocês conhecem a palavra de Deus. Sim. Venha para a casa de igreja, para a casa de Jesus, tá bom? E não ter o que... Nem com força, nem com violência, né? Venha com vontade, assim, com querer do coração, nada por imposição, né? Nada assim. E assim, né? Glória a Deus, agradeço a Deus por tudo, pelos meus filhos, são umas bênçãos. Graças a Deus, não tenho problema com meus filhos, são maravilhosos. Deus tem trabalhado na vida deles, tem guardado, tem dado livramento, né? Porque eu oro por eles todo dia. São bons filhos, né? E só está faltando isso, que eles venham para a casa de Deus junto comigo. E assim, esse foi meu testemunho, né? Que sirva para outras pessoas que estão passando por situações parecidas com a minha, né? Que nunca desacredite que Deus existe de verdade, só que Ele tem a hora dele, não é a nossa, né? E eu creio que para mim enxergar falta pouco. Mas sim, vai enxergar. Eu quero trazer a irmã Helena aqui no canal Bíblia Ação, né? Acho que o meu até acabou, meu. Vou pegar o seu aqui emprestado aqui. Vou pegar, licença. Pode pegar. Vem aqui no canal Bíblia Ação, tá bom? Aqui no canal Bíblia Ação, eu tenho certeza que a irmã Helena vai voltar aqui com a visão dela,
enxergando, porque eu já vi 3 profetas de Deus, homens de Deus, usar falando que ela vai enxergar. E eu creio que está próximo, só ela liberar um perdão aí, que eu sei que não é fácil, né? Mas eu creio que Deus vai dar vitória no momento certo aí, ela vai liberar esse perdão aí. Deus está trabalhando nisso aí, eu tenho certeza. Então, minha Helena, a gente foi muito bom ter ouvido seu testemunho. Seu testemunho foi muito edificante. Gostei. Sim, Quando você estava contando o seu testemunho, eu estava chorando aqui por dentro, aqui, né? eu Eu não sei, estava assim chorando aqui por fora, mas o coração eu sei. chorando com a história da senhora, né? É uma Sim, história de peleja, uma história de superação, muita força. Vou falar, não sei se aguentaria não, a senhora aguentou, vou ser bem sincero, meu Deus. A sim, cruz sim, como pesada. diz minha cunhada, eu sou uma guerreira de Jesus, porque se não fosse ele, eu não estava em pé, não. É verdade. Minha irmã. Se não fosse Então, ele, meu irmão, então se inscreva nesse canal, Bíblia sim, Ação. É um canal maravilhoso, um canal de testemunho. Eu creio que a irmã Helena vai voltar aqui novamente nesse canal para contar a vitória dela, da vista dela, né? E verdade. aí eu tenho certeza que nós vamos poder entrar em mais detalhes, em mais testemunhos, entrar em mais profundidade no testemunho da vida dela. Mas esse testemunho do filho dela é um testemunho muito profundo, tá, meus irmãos? É um testemunho assim de um milagre. Para mim é um milagre muito profundo isso Foi aí. um Um milagre. milagre mesmo assim, que tem um milagre que é assim, bacana, foi uma coisa besta, né? Uma dor de cabeça, assim e tal. Mas esse não, esse aqui foi de vida ou morte, né? Foi um milagre assim que mudou a história, né? Ele foi ressuscitado, Foi ressuscitado, né? Ressuscitado. foi ressuscitado. Então nós ficamos por aqui nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vós. Que Jesus possa abençoar, irmã Helena, a sua família, os Amém, seus filhos, amém, viu? A sua casa. E que Deus venha abençoar você. E que Deus venha realizar aquilo que está no teu coração. Que eu tenho certeza que não só vir para a igreja, mas em outras áreas da sua vida também, que Deus venha realizar a cura também da visão e amém. muito mais, né? Para que a senhora possa viver muito mais, não só isso, mas muito mais. Eu creio que Deus vai trazer muito mais, agregar muito mais na sua vida.